Queria que você fechasse os olhos nesse momento. E enquanto você está com seus olhos fechados, eu queria que por um momento você lembrasse da primeira vez que vocês tentaram algo novo e desafiador. Pense, lembre aí. Pode abrir os seus olhos. Essa imagem que você está vendo sou eu, quando criança, e eu estou enfrentando aí os meus medos, minhas incertezas de aprender a andar de bicicleta. E meu pai, a minha âncora emocional, ele me ajudou a me ensinar a aprender a andar de bicicleta. E ele estava lá, atrás dessa cena, para me apoiar e me ajudar e me guiar. Ele sabia que com amor, paciência, eu poderia superar as minhas limitações, superar os meus medos e conquistar o mundo. Mas ele estava ali para dar esse suporte. E você olhando assim, talvez você não consiga perceber, mas eu ainda não sabia andar de bicicleta. Eu precisava do apoio do meu pai. Então, um exemplo, o que ele fazia? Geralmente eu andava nessa bicicleta, ou eu andava na própria bicicleta do meu pai, que era uma barra forte. Quem que lembra daquelas barras fortes grandona? Exato, eu amava andar naquela bicicleta. E ela era maior do que eu. Então acontecia, eu não conseguia, meu pai ajudava a subir na bicicleta, ele segurava na garupa, e ele ia segurando para mim, e eu começava a pedalar, e por algum momento eu achava que eu estava pedalando. Mas na verdade meu pai que estava me equilibrando. Quem está me entendendo? E até um determinado momento que ele soltava, e aí ele falava assim, olha para frente, continua pedalando. Sabe, assim como meu pai, ele me ensinou a enfrentar os meus medos, o Espírito Santo nos guia e nos fortalece em nossa jornada espiritual. Também nos ajudando a superar os nossos obstáculos emocionais e espirituais que encontramos em nossa jornada cristã. E hoje eu convido você que está aqui nesse momento, nessa plataforma digital ou aqui no presencial, a mergulharem em si mesmos, em seu próprio coração e compartilharem comigo de uma experiência transformadora, como liberar o poder de caminhar com o Espírito Santo. Que existe de tão transformador em caminhar com o Espírito Santo? Conectando-se com Deus, você vai descobrir como liberar esse poder e ter a sua vida transformada. Assim como andar de bicicleta exige coragem, exige empatia e exige orientação. Caminhar com o Espírito Santo também é um processo, é uma jornada que desperta a sua própria vulnerabilidade e também a sua resiliência. Onde você está vulnerável, mas também você precisa de resiliência para você aprender a andar de bicicleta, assim é com o Espírito Santo. A pergunta que eu tenho para vocês hoje é, estão prontos para abrir seus corações e embarcar nessa jornada comigo? Digam amém. Muito bom, não estou pregando sozinho. Aí vamos ver quando começa a dar aqueles ajustes de parafuso, né? Aí a gente vai ver se está todo mundo aqui de novo. Vamos lá. O título da mensagem de hoje é Liberando o Poder de Caminhar com o Espírito Santo. Abra o seu aplicativo na Bíblia na versão que você mais gostar, ou se você estiver com a sua Bíblia, pode abrir onde você estiver. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim. Na versão NTLH, que é na linguagem de hoje, diz assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são o quê? Inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que eles querem, porque está sempre em luta. Nesse capítulo 5, algo me chama a atenção de Gálatas. Paulo, ao escrever essa carta, ele realça para nós a importância de nós abraçarmos a nossa liberdade em Cristo Jesus, tocando os nossos corações e despertando a nossa consciência. Nesse capítulo, Paulo diz que nós fomos resgatados das garras do pecado. E assim nós devemos valorizar e proteger essa dádiva que Deus nos deu. Paulo enfatiza que jamais nós podemos permitir que essa liberdade se transforme em uma libertinagem. Ou seja, que essa liberdade conquistada seja corrompida pelos desejos da carne, que nos afastam da essência do nosso ser em Cristo, dessa nova natureza, dessa nova transformação. E o texto continua dizendo, e ele nos revela uma verdade profunda, dizendo o seguinte, a nossa carne,
A nossa natureza pecaminosa, ela almeja aquilo que é incompatível com a nossa identidade em Cristo. É o que ela deseja, a nossa carne, ela sempre vai desejar algo que é incompatível. E essa transformação interior, ela nos leva a uma vida separada do pecado, mas nos conduz a uma comunhão com o Espírito Santo. E por isso que é importante nós desenvolvermos essa amizade, é sobre isso que nós vamos conversar. Ou seja, não é possível nós caminharmos simultaneamente na luz do Espírito e nas trevas da carne. Porque quem está na luz não está nas trevas. Quem está nas trevas não está na luz. Ou seja, as trevas sempre irão obscurecer a nossa visão. A visão de quem nós somos, deturpando a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas a luz do Espírito, ela traz clareza, transformação à nossa identidade profunda em nosso caráter. Transforma quem você realmente é. E se você está anotando, anote essa frase: a luz do Espírito revela a nossa essência, enquanto as trevas da carne nos confundem e nos desviam. Agora veja, nós devemos escolher um caminho que traz clareza, que traz a luz da palavra de Deus, para que possamos caminhar sendo transformados por essa nova identidade que Cristo tem para nós. Porque nós fomos salvos não para sermos deixados como nós éramos. Por isso que a palavra de Deus sempre vai enfatizar, dizendo o seguinte: olha, vocês que hoje são de Cristo Jesus, não façam mais como o mundo, não andem mais como os mundanos, não se comportem mais como os gentios, não se comportem mais como aqueles incircuncisos, ou como aqueles que não conhecem a Cristo. Muito pelo contrário, andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Paulo sempre está nos destacando isso. Então ele olha para nós e fala que nós devemos caminhar no caminho iluminado pelo amor de Deus, da graça de Deus, permitindo que a nossa alma seja tocada, renovada pela presença desse Espírito do alto sobre as nossas vidas. E assim como andar de bicicleta, como eu sugeri aqui para vocês em um exemplo, não era possível para mim sem a ajuda do meu pai. Eu lembro quando eu tentei e a bicicleta era muito grande, e eu ficava com aqueles hematomas na canela, nas pernas, né? Aquelas pedaladas, aquelas escapadas que dava assim, pá, 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 ia ficando aqueles hematoma roxo, e eu tentava sozinho e caía, esfolava o dedo e machucava a unha, e era aquele auê. Mas quando o pai estava junto, eu amava aquele momento, porque eu me sentia seguro para me arriscar. Diga assim: a segurança do pai te dá coragem para arriscar. E aí você precisa entender isso, porque isso é muito nosso papel com Deus também. Ou seja, assim também nós não podemos trilhar a nossa jornada cristã sem a ajuda do Espírito Santo em nossa jornada. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto, desse Espírito, que vocês recebam essa promessa. E ele sabia que sem essa ação regeneradora do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, a vida daqueles discípulos, a sua jornada, não teria permanência e não teria frutos. Perceba, vou repetir: sem o Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, mesmo eles tendo andado com Jesus, não teria consistência, não teria permanência e não teria frutos. Por isso que você percebe a vida de um cristão, que ele não tem um relacionamento com o Espírito Santo continuamente. Diga assim: continuamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você tem um dia você ora, 2 dias você ora, você tem aquela comunhão com Deus em 3 dias, depois de uma semana você não tem mais, porque você deixa que a sua agenda roube aquilo que é mais importante. Nos esquecemos que esse relacionamento nos transforma e nos faz ter permanência, constância, resiliência e frutos, que é o mais importante. Por isso, eu quero te dar 3 pontos importantes, se você quer descobrir o poder que existe em andar com o Espírito Santo, ok? O primeiro ponto é encontrando a ajuda necessária. Em João capítulo 16, versículo 7, o Evangelho vai nos destacar algo interessante. Olha o que ele diz, o próprio Jesus: eu falo a verdade quando eu digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E aqui ele está falando do Espírito Santo. Perceba, o que me chama a atenção nesse texto de Jesus é que o termo usado aqui para o Espírito Santo é auxiliador. E essa palavra no grego, ela vem de paracleto. Diga comigo assim: paracletos.
A palavra paracletos é a junção de duas palavras. Para, que significa aquele que está ao lado de, constante ao lado de. Igual a palavra paramédico, ok? Alguém que está ao lado. Então, paracletos vem da palavra para, que é alguém que está do lado de alguém, ok? E esse termo é composto por isso, que também com a outra palavra que é kalel, que significa chamado a ajudar, consolar, confortar e fortalecer. Ou seja, nesse texto Jesus deixa claro que nós não estaríamos sozinhos em nossa jornada cristã. Muito pelo contrário, ele disse, se eu for, eu vou pedir ao Pai que envie a promessa, o paracleto, aquele que vai estar do seu lado, aquele que vai te fortalecer, aquele que vai te guiar, aquele que vai te consolar nos momentos difíceis. Nós teríamos um tutor, é isso que Jesus está dizendo, um tutor, um guia, que não só nos mostraria o caminho, a verdade e a vida, mas também nos fortaleceria, nos ajudaria nos momentos das nossas limitações e nos ajudaria a vencer a nossa velha natureza, que é a do homem carnal, da mulher carnal. Então, a palavra paracleto, ela é a mesma que é usada para advogado, consolador, conselheiro. E um dos papéis do advogado é ele representar você diante de um juiz. Você não precisa falar diante do juiz da sua causa. O paracleto, o advogado, ele fala em seu lugar. Ele sabe os termos corretos, ele sabe te representar diante de um juiz, ok? Mesmo que você não entenda qual caminho seguir, o Espírito Santo está ali, o paracleto vai te instruir. E essa é uma das missões do Espírito Santo. Mas para te ajudar a entender ainda melhor esse termo, a palavra paracleto, ela é de origem grega. E de origem grega, no contexto da cultura ateniense, da cidade de Atenas, tinha um significado também para os atenienses. E o que significava para os atenienses? Para os atenienses, o termo paracletos tinha uma cultura para o paracleto. Havia uma função dentro da sociedade dos atenienses, uma cultura implantada lá dentro, que era a pessoa de maior confiança da família, mais especificamente do pai de família. Ele era da sua confiança. E este homem, esse paracleto, ele era um homem sábio, cheio de sabedoria. E quando o pai conversava com esse paracleto para caminhar, a função dele era entregar o seu filho na mão desse paracleto. E a função era que esse filho, era um herdeiro destinado a assumir a posição do pai, era esse paracleto, a função dele era ensinar, fortalecer, ensinar cheio de sabedoria, passar a defender, até que ele esteja atingido uma maturidade. Ok? E durante esse período, esse paracleto seria o seu tutor, seria o seu mestre, ele seria o seu mentor, o seu conselheiro, que moldaria delicadamente o caráter da criança, até que essa criança estivesse jovem, numa idade adulta, madura, e ele pudesse então assumir a posição que o pai tinha reservado para ele. Ou seja, o vínculo entre o paracleto e o herdeiro era profundo e emocional, garantindo que o futuro brilhante daquela liderança sólida seria garantido por causa de um tutor que estava do lado. Então, quando Jesus, quando eles usam esse termo na Bíblia sobre paracletos, eles tinham consciência do que eles estavam falando. E Jesus está falando, olha, esse é o paracleto, esse é o Espírito Santo, ele vai vir para te orientar. E quando você entende isso, você vai entender o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15, que diz assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele cabeça, Cristo. Então veja, só tem uma forma de nós crescermos espiritualmente falando, é nos render à voz desse tutor, desse mestre, desse conselheiro que é o Espírito Santo. Quando você se rende à voz dele, então você começa a crescer, porque ser guiado por ele nos faz crescer e nos fortalecer, mesmo em momentos de luta, provações e limitações. O Espírito Santo, ele não quer guiar você apenas em alguns momentos de alegria, mas também nos seus momentos de dores e de dificuldade. Segundo ponto da mensagem de hoje que eu quero passar para você é:
discernindo a sua voz. Então, primeiro, você precisa o quê? Receber ele, entender quem ele é, e essa promessa. E depois você tem que discernir a sua voz. Porque como é que eu vou ser guiado por ele se eu não reconheço a sua voz? Faz sentido para vocês? E é sobre isso que eu quero falar agora nesse ponto. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeça aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, nós precisamos ter consciência disso, ser guiados por ele. Então se eu quero agradar a Deus, se eu não quero agradar os desejos da carne, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E uma das melhores formas de você saber discernir a voz do Espírito Santo, que ele habita em você, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo veio habitar em mim? No dia que você, pela fé, entrega a sua vida a Jesus, como o único e suficiente Salvador, não importa se você está em pecados, não importa quem você é, importa que você entregou a sua vida para Jesus, naquele momento, pela fé, o Espírito Santo passa a habitar em seu espírito, ele passa a habitar em você. Pastor, então por que eu tenho ainda dificuldade com alguns pecados, com algumas limitações? Porque você ainda não nasceu de novo, porque aí tem o processo do nascimento. E o nascimento se dá nessa transformação. Essa transformação acontece quando eu ouço a voz dele e eu obedeço. Lembra que eu falei isso na semana passada? Então veja, é discernindo a voz dele, sabendo a verdade sobre ele. Ele vai te lembrar tudo o que Jesus disse. Ele e sua natureza, o seu caráter, é contra o que a carne nossa deseja. Ele jamais irá te guiar por um caminho obscuro ou tortuoso. Porque estar na escola do Espírito Santo é estar disposto a obedecer ele de forma profunda e totalmente rendida. Muitas pessoas às vezes falam assim: pastor, eu li seu livro e eu amei, que incrível, eu quero ter um relacionamento assim com o Espírito Santo. Primeira coisa que eu falo: o que eu preciso fazer, pastor? A primeira coisa que eu falo: aprenda a obedecer ele. Quando eu estava aprendendo a obedecer o Espírito Santo, eu não conhecia muito bem a voz dele, então eu perguntava tudo para ele. Eu já disse isso aqui para vocês e falo isso melhor no livro. Mas eu lembro de uma vez eu estava em um culto como esse, em uma reunião como essa, e de repente ele falou assim: levanta, levanta. Eu estava sentado, ele falou assim: levanta e coloca as mãos para cima. Só que estava todo mundo e estava dando um momento de avisos na igreja. Se for, eu falei: mas eu não poderia falar no momento da adoração? Né? Ficaria muito mais fácil, no meio daquele louvor, me diz com quem tu é, eu sou o Filho de Deus. Eu levantava a mão fácil, adorava Jesus, chorava até. Mas ele me pede para fazer um momento que não tem nada a ver. E eu falei: tá bom, aprendi a obedecer. No meio de todo mundo sem entender nada, eu levantei a mão. Fechei o olho, óbvio, com vergonha. E fiquei lá até ele falar assim: tá bom, agora pode sentar. E por algumas vezes, em algumas reuniões ele fez isso, e eu me perguntei um dia por quê. Ele falou assim: se você não aprender a obedecer quando eu te falo algo para fazer, e que não faz sentido para você, você jamais vai obedecer em coisas maiores que correm risco maiores. Se você quer aprender a fazer coisas extraordinárias com Deus, você precisa aprender a obedecer a Deus nos mínimos detalhes. E às vezes esses mínimos detalhes, mas não faz sentido nenhum. Pois é, tem que aprender a obedecer nesses pequenos detalhes. Agora preste atenção. Assim como quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você apenas ouve uma voz de quem está sendo o seu tutor. E segue olhando para frente e ouvindo a sua voz. E eu lembro muito bem que meu pai segurava a garupa da bicicleta e ele falava assim: vai, pedala, não, olha para frente. Para de olhar para o pneu, não fica olhando para o pneu não, a roda não, olha para frente, vai, firme, pedala. E você vai ouvindo e você vai fazendo. Ou seja, se nós quisermos vencer as nossas limitações, as nossas falhas, precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer. Por quê? Porque há momentos na vida em que nós não seguimos o caminho que Ele está nos direcionando, que nos é indicado. E o que acontece? Nós acabamos colhendo trágicas consequências. Diga comigo: trágicas consequências. Essa imagem que você está vendo agora, que você vê, é do avião da American Airlines. Era 20 de dezembro de 1995. O avião, um Boeing 757, ele estava chegando ao seu destino final em Bogotá, Colômbia. Ele estava próximo já do seu destino final.
quando o piloto resolveu fazer uma rota diferente, quebrando o protocolo. Havia um protocolo que ele tinha que seguir, e ele resolveu quebrar esse protocolo. Às 9h40 da manhã, apenas 5 minutos antes da chegada ao seu destino final, 5 minutos antes da sua chegada programada, o avião, por ter feito uma rota diferente, ele colidiu com uma montanha perto de Cali, na Colômbia. E 159 passageiros e tripulantes vieram a falecer, por causa de uma decisão do piloto. Nos jornais, após a investigação, pontuaram que a tripulação ignorou, diga comigo, ignorou. Diga bem forte, ignorou. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, não seja ignorante. Fala assim, não ignore. A tripulação, escute isso, a tripulação ignorou os sinais de alerta e a voz da torre de comando, que estava alertando que ele estava sobrevoando muito próximo às montanhas. Assim, é o que acontece quando nós ignoramos os sinais divinos e a sua voz. Não só cometemos tragédias, mas causamos dor em mais pessoas do que nós imaginamos. Obedecer à voz do Espírito Santo evita acidentes nos penhascos da vida. Talvez você me pergunte, mas pastor, como eu faço para treinar os meus sentidos para ouvir a voz de Deus? Anote isso, Deus está constantemente falando conosco. Ele nos criou anatomicamente e espiritualmente aptos a ouvi-lo. Se Ele nos criou fisicamente, anatomicamente e também espiritualmente aptos para ouvi-lo, por que nós não estamos ouvindo? Não é uma boa pergunta? Então, a primeira coisa que eu chego à conclusão é a seguinte: nós fomos criados, formados de uma forma peculiar, preparada para ouvir a voz de Deus. E por que é que nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus? Ou por que é que nós afirmamos que nós não ouvimos? Às vezes eu converso com as pessoas e eu falo assim, o que Deus tem te falado? Ah, pastor, rapaz, não tem ouvido não, eu não consigo ouvir a voz de Deus igual você fala. A pergunta é, nós não estamos ouvindo ou nós não reconhecemos a sua voz? Porque Deus está falando conosco, ok? Então primeiro, por que eu acredito nisso? Porque primeiro nós temos um pressuposto sobre a voz de Deus. O que é isso, pastor? Recebemos ensinamentos dos nossos pais, ou ouvimos de alguém, de um pastor ensinando sobre a voz de Deus, ou até alguém falando a respeito, ou lemos algum livro que fala, e nós acolhemos aquilo como sendo verdade dentro de nós. E quando nós acolhemos isso dentro de nós, nós acreditamos que aquela é a única forma que Deus fala, ou como é a sua voz. Quando nós ouvimos alguém, alguém fala assim, nossa, ouvi a voz de Deus, aí você cria na sua mente uma coisa, uma realidade do que é a voz de Deus. Aí você acha que quando Deus vai falar com você, Ele vai falar da mesma forma que falou com fulano. Quem está me entendendo? Vamos ser sinceros aqui? Quem aqui já pensava assim? Levanta a mão. Pronto, os que não levantaram é porque já ouve a voz de Deus claramente, né? Tranquilo, eu levantei a mão, porque eu pensava assim também. Agora veja só, isso é um problema, porque quando você cria um pressuposto de como é a voz de Deus, ok? Você pode se confundir, porque nem sempre Deus fala da mesma forma, Deus fala de diversas formas, ok? Agora preste atenção que eu quero falar para você, a pressuposição sobre algo não é a verdade absoluta sobre algo. Eu ter um pressuposto sobre a voz de Deus, não quer dizer que é tudo que eu sei sobre a voz de Deus. Então nós precisamos sempre estar atentos e abertos a aprender sobre, e olhar para aquilo que é a nossa referência, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Se eu pudesse te dar algumas dicas práticas de como ouvir a voz de Deus, anote, você que gosta de anotar, eu vou passar rápido aqui agora. Primeiro, dedique tempo diário à sua leitura da Bíblia e na oração. Porque é através da leitura e da oração da palavra de Deus que você aprende a ouvir a voz de Deus. E aqui tem a importância da constância. Eu não leio a Bíblia um dia, 2 dias, uma semana. Não, eu tenho o hábito constante de ler a Bíblia. Pastor, mas é difícil, eu não entendo. Hoje nós temos um aplicativo chamado YouVersion. Se você não tem, baixe ele. Lá tem diversas versões da Bíblia que facilitam o entendimento. Tem devocionais de pessoas explicando o texto bíblico. Você vai lá e faz. Com 15 minutos que você tira do seu dia, já faz diferença. Antes de começar o seu dia, faça isso, ok? Dedique tempo à oração e à leitura da Bíblia. Cultive essa relação com Deus. Por quê? Quando alguém liga para você,
Imagina quando alguém liga para você e tenta fazer um trote em você, fazer uma piada com você. Você reconhece a sua voz. Por que você reconhece a voz da pessoa do outro lado da linha? Porque conhece. Mas por que você conhece? Porque passa tempo. Porque constantemente você está conversando com essa pessoa. Ou seja, você só identifica a voz de alguém com quem você passa mais tempo. Sabe por que você não reconhece a voz de Deus? Porque você não passa tempo com Ele. Tem alguém aqui me entendendo o que eu estou falando? Está claro para vocês? Ou seja, se eu passo tempo com Ele, eu falo com Ele, faço perguntas para Ele, eu vou identificar a sua voz, é isso que eu estou falando. Segunda dica que eu daria para você, busque uma paz interior. O que eu quero dizer com isso? Quando você está em paz interior, você está aberto a ouvir a voz de Deus. Pratique a disciplina da quietude, da meditação. Pare no sofá da sua casa, pare no carro, pare em algum lugar, em silêncio. Fique em silêncio, feche seus olhos, pare de falar. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Que quando a gente ora, a gente fala demais. Deus abençoa, Senhor me ajuda, Senhor aumenta o salário, Senhor manda aquele cliente, oh Jesus me ajuda com a minha esposa, em nome de Jesus me ajuda com o meu esposo, fala o coração dele, Senhor, cabeça dura, Jesus, e eu repreendo agora, me protege, me guarda, em nome de Jesus, amém. Aí Deus fala, nossa, mas agora que eu ia começar a falar com você, você saiu? Então fale, respira fundo, fique em silêncio, para ouvir a voz de Deus. Aquiete a sua alma, a tranquilidade alcança a paz e o silêncio da nossa alma. E ali, a sós com Deus, a voz de Deus invade o seu interior com uma ideia, um insight, ou algo indescritível em palavras humanas no seu espírito, um sentimento de convicção. Simplesmente você sabe que você sabe. Vou fazer uma pergunta, gente, não é pegadinha, tá bom? Vamos lá, quem aqui sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. Pronto. Vou te fazer uma pergunta, como é que você sabe? Prática, porque você já andou, tem uns que faz 20 anos que não anda, e diz que anda ainda, né? Mas beleza, vamos lá. Você não está em uma bicicleta agora, mas você está afirmando que sabe. Como é que você sabe? Você tem uma convicção dentro de você, você não tem dúvida. Se eu pegasse uma bicicleta aqui agora, devia ter trazido uma bicicleta, né? Anda de bicicleta aqui, você andaria. Sim ou não? Porque você tem convicção. Ou seja, quando Deus fala com você, você vai ter essa mesma convicção. Deus falou para eu fazer isso. Alguém vai falar, mas você é doido? Pois é, Deus falou. Como você sabe? Só sei que eu sei. Você muda a frase da filosofia, só sei que nada sei, entendeu? Você vai falar assim, só sei que eu sei. Deus me falou. Claro, assim, entendeu? Você não tem dúvida. Outra dica, preste atenção às suas intuições. As intuições são como sussurros de Deus no seu espírito, ok? Falando ao seu ouvido, preste atenção e siga elas quando você sentir que elas são de Deus. Pastor, como eu vou saber? É como um painel. Quem aqui já assistiu um filme, por exemplo, que tem uma cena de avião e que o avião está caindo? O painel treme, não é? As luzinhas piscam, faz aquele barulho, mas é daquele jeito mesmo. Existem sinais de alerta, o aparelho, o avião, ele sente e ele começa a trepidar. Quando você tem intuição, eu vou te ensinar. Já aconteceu com você, você está entrando numa negociação, ou tem alguma coisa, está tudo bem, parece perfeito, mas algo lá no fundinho da casinha do cachorro, tem uma luzinha piscando, dizendo, mano, tem alguma coisa errada nisso? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso se chama sussurros divinos. Não vá. Não vá. Se você tem uma dúvida, não vá. Não vá. Você não sabe explicar, mas lá no fundo diz que algo está diferente do que você está vendo. Outra dica, obedeça os mandamentos de Deus. Quanto mais você obedecer os mandamentos de Deus, mais claramente você vai ouvir a Deus. Agora pega um detalhe aqui importante. Quando Deus te der uma direção, às vezes a gente quer que Deus dá o caminho inteiro, né? Deus, o que eu faço? Faz isso, faz aquilo outro, depois você vai fazer aquilo outro, depois aquilo outro, e aí faz isso, faz isso. Não, ele não faz isso. Ele vai te dar uma direção. Ele fala assim, por exemplo, pega o telefone, ligue para fulano e dê um bom dia para ele, ou para ela. Aí você pega o telefone, Deus mandou, vou obedecer. Aí você obedece. Passa um tempo e você fala assim, rapaz, não entendi nada, por que Deus falou isso? Lá na frente acontece outra situação, que por causa daquela ligação, aquela pessoa lembrou de você. Entenderam?
Você não sabe as conexões que Deus faz, mas você tem que obedecer. E aí quando você obedece, Deus te dá uma direção, você obedece, aí Ele te dá o próximo passo. Agora faça isso. Então, não tem como Ele te dar o próximo passo se você não obedecer o segundo. E você está esperando o segundo, mas nem fez o primeiro ainda. Então obedeça. O que é que Deus pediu para você fazer que você não fez ainda? Ok? E a outra dica, confie em Deus. Quando você confia em Deus, está mais disposto a ouvir a voz dEle e seguir sua direção. Se eu não confio, eu não vou ouvir. E se Ele falar, eu vou falar que é coisa da minha cabeça. É o diabo falando comigo. Eu sempre brinco com isso aqui, né? Deus fala com a sua cabeça, não é com o seu pé. Você não vai levantar um dia e o pé está pulando lá sozinho assim, né? Ele vai falar com você, na sua cabeça, ok? O medo, guarde isso, o medo é o nosso maior inimigo em discernir a voz de Deus, enquanto a confiança gera discernimento e convicção. Vou te dar um exemplo rapidamente. Preste atenção. Vamos imaginar uma situação aqui. Se eu falasse para você agora orar e pedir para Deus te dar uma palavra de ânimo e encorajamento para a pessoa que está aí do seu lado agora, você faria isso? Quem aqui teria medo de falar algo de encorajamento para a pessoa que está aí do seu lado? Ninguém, né? Ó, não tô levando... Tem uma pessoa ali. Pronto, nós vamos orar para esse medo ir embora. Sincero, tá vendo? Eu gosto de uma igreja, a nossa igreja é sincera. Agora preste atenção. Geralmente a gente não tem medo com essas coisas. E se eu pegasse uma maçã e uma banana e falasse para você, olha, eu quero dar essa maçã e essa banana para fulano, só que você vai orar e falar, Deus, qual fruta ele deve pegar? Ou entregar para aquela pessoa? Você não tem medo. Sabe por que você não tem medo? Porque a banana ou a maçã não vai fazer mal nenhum para a pessoa, sim ou não? Você se arriscaria a ouvir a voz de Deus para isso? Sim ou não? E se eu falasse para você, chamasse uma pessoa aqui na frente e falasse assim, essa pessoa aqui precisa tomar uma decisão importante sobre o casamento dela, sobre a família dela, ela tem que deixar tudo aqui e começar algo do zero em outra cidade, o que você faria? E Deus vai falar com você, você se arriscaria a falar? Não. Sabe por quê? Porque você não confia em Deus o suficiente para obedecer o que Ele fala. Então aquilo que não corre risco, nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Mas sabe onde Deus é mais glorificado? Nas coisas que têm maiores riscos. Porque é a maior prova de que Ele falou com você. Quem está me entendendo aqui hoje? Entendeu? Então essa é a convicção. Terceira verdade, libere o poder transformador. Então eu tenho que ouvir a voz dele e obedecer. Gálatas 5,16 diz o quê? Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Quem é que deixa o Espírito Santo guiar a sua vida? Olha o texto está dizendo. Quem é? O Espírito Santo não vai assumir sua vida do nada e vai tomar o controle e você vai... Não sei o que está acontecendo comigo. Não é assim, é totalmente consciente, é uma decisão. Olha o que Paulo está dizendo, deixem que o Espírito Santo dirija a sua vida. Em outras palavras, se Ele não está dirigindo a sua vida é porque você não está deixando. Meu Deus, hoje eu estou pregando bem, gente. Se eu posso te dar um conselho seria, obediência à voz dEle e confiança plena na sua direção, nos transforma em novas pessoas, uma nova versão capaz de ouvir em seu espírito, se conectar com Deus e manifestar a luz em seu espírito, transformando você em um farol para outras pessoas. Pastor, como que eu permito que essa confiança cresça em meu coração? Obedecendo nas pequenas coisas. Ele vai treinar você, obedeça na banana ou na maçã, obedeça na ligação, obedeça em uma oração. Obedeça nos pequenos detalhes. Por mais que não faça sentido. Quando você tiver que tomar decisões que corram risco, você vai saber claramente que é Deus falando com você. Cristianismo não é uma religião. É uma conexão profunda e emocional com Deus, que toca o âmago das nossas almas. É uma jornada que alguns de nós começamos, mas nem todos terminam. Muitos de vocês que estão me ouvindo ou me assistindo nesse momento, ou ouvindo em alguma das plataformas digitais, não estarão mais aqui daqui 6 meses. E eu tenho consciência disso. Por quê? Porque você não está amadurecendo espiritualmente. Você é apenas um visitante na igreja e não um cristão em transformação. Por isso que você sempre vai ver pessoas que abandonam a fé cristã.
Por que deixaram? Porque era como se fosse uma plantinha, não criou raízes, ok? Porque são apenas frequentadores de igreja, não nasceram de novo, não criaram raízes. Pensa que numa delicada plantinha, talvez com poucas raízes ou sem raízes, exposta a um sol abrasador, ela seca, ela perde o seu brilho e finalmente a sua vida. E como uma folha ao vento, ela é levada de um lado para longe, perdida, esquecida. E esses são aqueles que não nascem de novo, não tem constância, não tem permanência e não tem frutos. Jesus disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês vão e deem muitos frutos e os vossos frutos caiam. Vossos frutos caiam? Vossos frutos? A minha pergunta para você hoje: o seu fruto tem permanecido? Fruto é resultado da sua vida cristã. Tem permanecido? Às vezes, alguns de nós temos mais permanência de pecados em nossa vida do que o fruto da regeneração. Temos mais constâncias no pecado do que nas obras da carne, do que constâncias na obra do Espírito. E depois reclamamos porque não somos uma nova pessoa. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Quando você tem um relacionamento verdadeiro, intrínseco com o Espírito do alto, que é o único que pode transformar você de dentro para fora, sua vida começa a se tornar uma outra pessoa. Que todos nós que nos cansamos talvez de errar, de fracassar nas mesmas coisas, falhamos e temos a mesma dor, cicatrizes da vida, ansiamos por uma mudança verdadeira e genuína. É hora de nos levantarmos e tomarmos uma atitude. Cabe a nós decidirmos e Ele dirigir a nossa vida, que possamos fazer como aqueles homens antes do dia de Pentecostes, que não buscaram a promessa para ter uma experiência, mas buscaram Ele para serem transformados, pois só nascendo de novo, seremos capazes de ver o reino de Deus. Jesus não está falando sobre pessoas más, que precisam admitir que são falhas, mas de pessoas boas que precisam admitir que estão perdidas, porque o bom sempre foi impedimento de alcançar algo melhor. Eu sou um bom cristão, pastor. Eu sou dizimista. Eu não falto nos cultos. Eu vou até no gol. Participo da ceia. Jesus não quer que nós nos transformemos e nos oferecemos a Ele, depois que nós já estamos transformados. Ele deseja que eu e você nos oferecemos a Ele justamente a necessidade de sermos transformados, e deixa que Ele saiba fazer aquilo que Ele saiba fazer de melhor em nós. Entrar nos recônditos mais obscuros dos nossos pensamentos, ir até onde as nossas almas ainda estão algemadas, e causar uma ruptura entre o controle da alma sobre o espírito, e tornar nosso espírito livre e apto para governar sobre a carne e sobre os nossos comportamentos na nossa velha natureza. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito, enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos. Olha isso. Mas verdadeiros, portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com o Espírito, com Cristo. Ou seja, quando eu obedeço o Espírito, eu continuo unido com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia que Ele vier. Assim não precisamos ficar com vergonha e nos esconder dEle naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem saber também que quem o faz o que é correto é filho de Deus. O que eu aprendi muito cedo, ainda criança, foi que se eu quisesse realmente aprender algo, eu precisava sentar, prestar atenção profundo, no conhecimento profundo sobre algo. Eu precisava me dedicar àquilo. Eu precisava estar disposto a sentar e estar focado na voz do mentor, do tutor, do professor, se eu quero aprender sobre algo que iria me guiar. Em seguida, ouvir profundamente onde estão os erros mais profundos em minha vida. Refletir onde eu tenho errado e me direcionar com todas as minhas forças, não apenas de palavras, mas realmente com uma atitude em direção de algo diferente, estar disposto a sair do lugar em direção ao que vai me mudar. Paulo nos diz algo interessante sobre as obras da carne. Pastor, quais são as obras da carne?
Gálatas 5 ele diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, a ciumeira, mas ninguém tem ciúmes aqui, né? Os acessos de raiva, não, ninguém tem raiva aqui. Ambição egoísta, a desunião, divisão, inveja, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas, não quê? Agora por um instante, se pergunte, em que momento da vida você está colhendo esses resultados da sua alma estar no controle? Quantas vezes essas mesmas obras da carne te afastaram de Deus? Quanta dor ela já causou a você? O que você já perdeu por deixar a sua alma no controle? E Paulo continua dizendo, agora ele vai falar do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus, ele produz o quê? Amor, leia comigo, 1, 2, 3. Amor, alegria, paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Se somos seres dotados de corpo, alma e espírito, pastor, como eu faço se a minha alma está em mim? Como que eu faço para ela não me controlar se eu não posso tirar ela de mim? O que eu faço para não pecar? A alma sempre vai estar aí. Foi Deus que colocou ela aí, foi Deus que fez ela. Deus colocou ela aí. A diferença é que ela assumiu um lugar que não é dela. Ela assumiu o controle do espírito, enquanto na verdade era o espírito que deveria dominar a alma. Quem está me entendendo? Pastor, o que é a alma? Pensamentos, vontades e desejos, está aqui dentro. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. A alma precisa estar crucificada. Por isso que Jesus disse, tome a sua cruz e me siga. Estamos crucificados com Cristo. Quando ele diz que você está mortos para o pecado, o que ele está querendo dizer com isso? Não tem mais voz para o pecado. Quem está crucificado, ela pode até desejar o pecado, mas ela não pode sair em busca do pecado, porque ela está crucificada. Quem é que crucifica ela? Eu e você. Eu e você decidimos isso. Subjugue os seus pensamentos a Cristo. 2 Coríntios 10, 5 nos diz algo interessante. Como é que eu faço isso? Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele... Pode falar alto. Obedeça a Cristo. Quem é a responsabilidade de fazer seus pensamentos obedecer a Cristo? Sua, minha, nossa responsabilidade. Nós escolhemos o que nós fazemos com os nossos pensamentos. Vamos nutrir ou vamos subjugar eles à vontade de Deus? A alma sempre está sob a influência de algo. Nós escolhemos, nós vamos estar sob a influência da natureza pecaminosa ou a nossa alma vai estar sob a influência do Espírito? Nós escolhemos quem vamos nutrir. É como uma pessoa quando ela está embriagada pelo álcool. Ela está tendo um comportamento errado. Ok? Vamos imaginar que a pessoa está tendo um comportamento muito errado, embriagado. Ela cai, ela briga, ela chora, né? Tem uns que ri demais, não é assim? Quando você está bêbado, você está sob o efeito do álcool. O problema não é você. O problema é o álcool sobre o qual você está sob o efeito. O pecado que você não consegue vencer, o vício que você não consegue vencer, o mau comportamento que você não consegue vencer, ei, escute, o que Deus está te falando agora, é exatamente esse aí. Sabe por que você não consegue vencer? Porque você está influenciado pela pecaminosidade da carne. Como que eu faço, pastor? Renda o seu pensamento a Ele.
Na próxima semana nós vamos falar mais profundamente como crescer e criar raízes para florescermos na fé cristã. Mas o que me faz aprender a andar de bicicleta foi aprender a ouvir o meu pai. Não era se eu machucava, eu percebi que eu caía, eu tentava quando eu estava sozinho, mas quando eu estava com ele, se eu ouvisse a sua voz e obedecesse, eu não me machucava. E ele falava uma coisa para mim: não para, continua olhando para frente, pedala. Pedala, continua olhando para frente, vai, pedala, continua. Sabe qual é o meu problema e o seu? Que às vezes a gente cai na fé cristã, a gente tem um deslize, e a gente cai e fica chorando. Enquanto Deus está olhando para você hoje, segurando na sua garupa, falando assim: vai, continua. Pedala, continua olhando para frente, pedala, até uma hora que o tutor vai soltar a sua garupa, e você vai pegar embalo, e você é uma nova pessoa, e aí você tira a mão do guidão, e começa a pilotar sua bicicleta assim. Quem já fez isso? Eu fiz isso muito, entendeu? Por quê? Mas um dia você não conseguia, mas o fato de você ouvir a voz do seu tutor, te levou a ter liberdade e controle sobre a sua bicicleta. Escute uma coisa, desenvolva uma amizade com o Espírito Santo, aprenda a ouvir Ele e obedecer Ele, que vai ter um momento que você vai ter total controle sobre a tua carne e dominar todos os desejos da carne, e você será livre de uma vez por todas. E hoje Ele está te dizendo: pedala, pedala, não pare, continue pedalando. Mas quem está criando raízes em um relacionamento profundo com o Espírito Santo, não vai parar, vai continuar olhando para frente, até o autor e consumador da nossa fé nos chamar de volta para casa. O problema é de que muitas pessoas que não têm raízes, não nasceram de novo, quando peca, falha, o inimigo vem, coloca vergonha para te afastar da igreja, ou ele te torna um hipócrita dentro da igreja. As duas coisas, Satanás está no controle da sua vida. Se coloque em pé nesse momento.